Vamos agora à última competência do nosso curso de produção textual. Então, essa competência é produzir textos escritos, contextualizados à prática educacional, considerando o destinatário, a finalidade e as características do gênero. Muita coisa dessas competências a gente já viu. O que eu quero mesmo é fazer uma reflexão sobre o que é escrita e o que é leitura, né? Então, a leitura, vamos começar. Então, a leitura é uma atividade que acessa, né, a memória, a atenção, né, domínio de linguagem e conhecimento de mundo. Ou seja, ela faz com que acesse várias habilidades cognitivas complexas, né? Então, quando você lê, você está acessando todas essas habilidades, sua memória, sua atenção, e também acessando o seu conhecimento de mundo. Quando eu leio um texto, eu vou acessar o que é que eu sei sobre o assunto para poder me enriquecer mais com essa leitura, né? E existem vários tipos de leitura, vários tipos de objetivos para a leitura, né? Eu posso ler por prazer, eu posso ler para estudar, para obter informações, né? Para comunicar algo, seguir instruções ou revisar textos, né? Só que tem uma diferença. Por exemplo, quando eu leio por prazer, eu não vou estar tão assim atento aos detalhes do texto, né? Eu vou estar lendo, mas utilizando pouco minha memória, minha atenção, porque eu estou ali com prazer, né? Então, eu leio por prazer. E para estudar, obter informação, então já é diferente, né? Eu tenho que ter um esquema de leitura. Geralmente, quando a gente estuda, né, nós temos que ler para fazer uma hierarquização, ou seja, ir do principal, do que é o principal, e depois ir para as ideias gerais, né? Então, a gente parte da ideia principal, depois a gente vai para as ideias mais gerais, certo? E qual é a importância da leitura, né? Ler, ela enriquece o senso crítico, né? Nós ficamos mais críticos, nós não aceitamos tanto o que é colocado para a gente de uma maneira mais passiva, né? Então, leitura, ela é importante para enriquecer esse senso crítico nosso. É importante também para a memória, porque assim nós aprendemos e memorizamos melhor os conteúdos, né? E isso vai facilitar muito quando nós estamos escrevendo sobre algo, né? E a leitura também enriquece a compreensão, a finalidade e características dos gêneros textuais. Então, quando eu leio vários textos, né, vários gêneros textuais, então fica fácil para mim identificar qual é a finalidade, né, para que aquele texto foi produzido, né, qual é a função dele social. A estrutura dele também fica fácil para mim de identificar, né? E a compreensão do mesmo, porque ler também é uma questão de cidadania, né? Então, se eu vejo um texto, se eu leio um texto e não compreendo o texto, então aí eu estou tiro o meu direito de cidadão, né? De compreender, já que nossa sociedade ela dá muita importância à escrita, né? Então, ler e escrever também são atividades indissociáveis. Nós não podemos, né, separar leitura e escrita. Elas se completam, né? Então, para eu escrever um bom texto, eu tenho que também ser um bom leitor, né? Porque aí vai melhorando o meu senso crítico, minha memória, minha compreensão de mundo, né? Então, tudo isso vai enriquecendo para que eu faça um bom texto. Para começarmos a ver a escrita, eu gostaria de ler para vocês um trechinho de um poema de Carlos Drummond de Andrade, que é O Lutador, né? Então tem assim: lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto lutamos, mal rompe amanhã. São muitas, eu pouco, algumas tão fortes como o javali. Não me julgo louco, né? Então a gente começa a reflexão, né, sobre a escrita, o que é escrever, né, com as palavras do poeta, que é lutar com palavras, né? E escrita realmente é muito difícil, né, porque nós temos que nos organizar mentalmente, né,
ter uma boa memória, né, sobre o assunto, ter um bom conhecimento de mundo sobre aquele assunto, para que meu texto fique claro e coerente para quem for ler, né? Mas vamos desmistificar alguma coisa, né? Geralmente nós temos um senso comum, um conceito no senso comum de que ler, de que escrever, né, é um dom divino, né? Quem escreve tem um dom divino, e na realidade não é. Esse mito faz com que muitas pessoas sejam desencorajadas a escrever, né? Então não é um dom divino, muito pelo contrário. Escrever é um ato muito trabalhoso, né? Escrever exige muito trabalho, muita leitura, né? Muito desprendimento, muito envolvimento seu para fazer um texto, né? Então, escrever não é dom divino, escrever é trabalho, e qualquer pessoa pode ser um bom escritor. Basta estar aberto para poder aprender e aberto ao trabalho mesmo do que é escrita, né? Escrever também é uma prática social e muito importante, porque na nossa sociedade o que vale é o que está escrito. Então, se eu tenho uma prática de escrita e eu pratico isso dentro do meu ambiente de trabalho, dentro da sociedade, isso vai me dar uma voz, né? Então, a prática social é muito valorizada dentro da escrita, né? A escrita é muito importante para isso. Então, e exige também uma prática de leitura, como eu coloquei anteriormente. Não podemos escrever bem se não somos bons leitores. Então, a parte prática da escrita requer uma boa leitura. Então, vamos praticar a leitura também para sermos bons escritores, né? E pensar que qualquer um pode ser um bom escritor. Basta saber trabalhar essas habilidades. E, finalmente, vamos a umas dicas práticas, né? Dicas práticas de uma boa escrita, né? A primeira, que eu já coloquei aqui para vocês, ser um bom leitor, né? Então, essa prática não pode ser separada da escrita. Outra, que é uma técnica, que é anotar tudo que vem à mente de maneira desordenada, né? Você pode colocar frases soltas, escrever frases soltas, né? E depois você vai organizando o seu pensamento, né? E organizando as frases, né? Isso é bom porque muitas vezes a gente tem um pensamento bom, mas ele foge se você não escrever. Então escreva, mesmo de maneira desordenada, né? Porque depois você vai colocando de maneira mais coesa e coerente, organizando até seu pensamento. Ajuda a organizar o pensamento, né? Depois você escreve um primeiro parágrafo com um resumo da ideia e depois acrescenta mais detalhes, né? Então a gente parte de uma hierarquia. Primeiro a gente escreve a ideia principal, né? E depois nós vamos colocando as ideias mais gerais e os detalhes para poder enriquecer esse texto, certo? Outra, é imprescindível ler a primeira versão do texto, né? Nós não podemos entregar um texto na sua primeira versão, pois geralmente essa primeira versão está inadequada. Às vezes falta coerência, às vezes falta uma coesão, às vezes a estrutura não está bem colocada do texto, né? Então, a leitura dessa primeira versão é muito importante, né? Para que a gente possa corrigir e fazer os ajustes necessários, fazer uma reescrita desse texto. Por isso que é bom não fazer um texto de maneira apressada, de última hora, porque muitas vezes nós não vamos ter o tempo de uma leitura e de uma reescrita, e aí o nosso texto não fica claro, não fica bom, né, para o nosso destinatário. É imprescindível também, como eu coloquei, se é prescindível da tarefa de leitura, a reescrita, né, para a organização da estrutura do texto. É necessário ter em mente o destinatário do texto, né? Ele é que vai me guiar, certo? O meu destinatário. Ele vai guiar no sentido
da escolha do vocabulário, como eu vou comunicar aquela mensagem, né? Então, eu tenho que ter em mente quem é meu destinatário, a quem eu vou escrever, né? Então, se eu tenho isso em mente, fica muito mais fácil de eu escrever meu texto, né? De eu escolher o vocabulário mais adequado, né, para aquela pessoa que vai receber meu texto, porque eu tenho que colocar de uma forma que ela tenha também um conhecimento de mundo, né, legal, para poder entender o que eu estou falando, né? Nos gêneros textuais oficiais que circulam no ambiente escolar, torna-se importante o domínio das suas características, sua funcionalidade, bem como estar atento à clareza, à linguagem e à impessoalidade. Então, é necessário, né, se eu estou num ambiente escolar, é necessário saber a estrutura, qual é a função daquele texto, né, e como eu vou escrevê-lo. Né? Eu tenho que saber que num texto oficial eu tenho que ser polido, eu tenho que ser educado, né? Eu tenho que tratar o meu destinatário, se ele for uma pessoa que está no cargo acima de mim, de uma maneira mais polida e com um pronome de tratamento adequado. Eu tenho que ser objetivo, eu tenho que ser claro nesse texto, né? Então eu tenho que saber essa estrutura para poder o meu texto ficar bom, né? Ele obedecer realmente a função dele, tá? Também eu tenho que ter um cuidado com a linguagem, a ortografia, a acentuação, pontuação, concordância e regência verbal. Isso é imprescindível, certo? Dentro de um texto. Por isso faz-se necessário uma leitura, né, desse meu texto para ver se ele está adequado nesses itens também. Né? Se a linguagem, a concordância estão adequadas, se ele não tem nenhum erro de ortografia, já que num texto oficial eu tenho que usar a linguagem culta padrão, né? E por último, ter o cuidado com a coerência do texto e a sua coesão, né? Então eu tenho que ter esse cuidado, né, na elaboração do meu texto, para que ele fique claro, fique preciso, fique coeso, né? Que o meu destinatário possa saber muito bem qual é a mensagem desse meu texto, né? Se ela ficou clara, né, para esse destinatário. Então, é isso. São esses cuidados que vocês devem ter, né, na hora de elaborar um texto, certo? Eu espero que dentro desse nosso curso de produção textual tenha ajudado essas competências, né, as aulas, para que vocês desempenhem bem o papel de vocês dentro da escola e possam produzir textos de qualidade, né, e que todo mundo possa entendê-los. Foi um prazer e a gente se despede por aqui.